Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Conexão Anchieta, aqui na escola. E eu vou mostrar para vocês a nossa escola linda. Olha, que coisa mais linda. Está começando o nosso Conexão Anchieta. Olá, Roberta. Então, vamos convidar o povo para vir assistir? Nossa, gente, como é bom estar aqui, matando a saudade. E hoje a nossa convidada é a escritora Roberta de Souza. Nós vamos falar sobre a importância de escrever, a importância de ler e como que a escrita e a leitura pode influenciar, como se fosse um processo terapêutico. E ela vai conversar com a gente sobre isso. Ela que já tem 3 livros publicados e está partindo para mais uma obra. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui a nossa linda escola, ó, que maravilha. Nessa tarde linda, as nossas árvores, os nossos miquinhos. Olha lá, nossa escola. É isso, gente. Enquanto isso, eu vou voltar para lá onde a conexão é melhor. Aqui o nosso parquinho, né? Então sejam bem-vindos ao Conexão Anchieta, porque hoje nós vamos conversar com a escritora Roberta de Souza. Convida, gente, convida o pessoal para ver, tá? Vai lá, ó, vai aqui no aviãozinho e aí envia lá um direct para todo mundo. Enquanto eu vou convidando o pessoal aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês com essa imagem linda da escola. Deixa eu só acabar de mandar aqui, enviar o convite para todo mundo, para que todos venham nos assistir. Nossa Conexão Anchieta está começando já. Eita, bora lá, bora mandar convite pro povo. Vamos lá. Enviar convite para todos. E hoje nós vamos falar sobre a importância da escrita e da leitura como processo terapêutico. Mais um pouquinho para vocês, ó, da nossa escola linda. Olha que tarde linda, gente, ó. Que maravilha. Não é? Ah, o vento nas árvores. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu já vou preparar aqui, colocar aqui, ó. Espero que a luz esteja boa, que vocês estejam me vendo bem. Estou iluminada pelo raio de sol. Então, diz uma coisa, Roberta, a hora que você quiser, tá? Você pode me fazer um convite. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal aqui. A hora que você acha que eu posso te chamar, tá? Então, gente, hoje nós vamos falar, como eu disse, vamos conversar com a escritora Roberta de Souza. Nós vamos falar sobre a importância. Existe a escrita criativa, que é como se fosse uma terapia, onde a pessoa aprende a se expressar através da escrita. Mesmo a pessoa que acha que não tem habilidade para escrever, ela consegue escrever, porque isso a gente precisa treinar essas habilidades. Então, muitas vezes a gente fica se sentindo incapaz. Eu não consigo escrever, eu tenho dificuldade. Só que a escrita criativa não tem a ver muito com isso, né? É uma expressão artística também. Olá, Roberta! Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde! Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Você está num lugar maravilhoso, né? Esse colégio aí traz lembranças tão boas, tão... Eu sou apaixonada pelo Fonseca e não tem como falar de Fonseca sem falar do Colégio Anchieta, né? Sim. Eu não estudei aí, mas tive a oportunidade de trabalhar aí como assistente, né, da Tiadinha. Sim. E foi muito
gostoso, foi, nossa, as professoras maravilhosas. Eu era muito jovem, então era muito gostoso estar entre mulheres mais velhas, né? Me ensinaram tanta coisa. Foi um período curto, porque depois eu fui estudar, fui fazer outras coisas, mas foi bem bacana. Foi muito gostoso trabalhar no Anchieta. E tive a Gente, é tão... oportunidade de depois, né, como trabalhando numa editora, nós fomos convidados, nós fizemos uma feira literária no Anchieta. Eu levei alguns autores, né, da editora para o colégio. Foi Sim, muito bacana. A tia Creuza, né, essas crianças da Alfa. Nossa, dei autógrafo nessa época, eu nem sonhava em ser escritora. isso é muito legal, mas é tão estranho falar quando a gente era jovem. Nós somos jovens. Ah, Gente, mas isso mas já é, tem mais de 20 anos, né? Então, mas é tem porque espaço. eu estava falando com um amigo de coisas que aconteceram há 35 anos, mas a nossa memória é como se fosse ontem, porque foi tudo tão rápido, tão acelerado. E eu me sinto muito jovem ainda, aos 50, muito jovem. Gente, que é isso? Acho que É não tem verdade, mais essa coisa da idade, né? É mais, Mas isso é mas que é verdade. estranho é falar isso, né? E a gente vê essa Mas é. garotada de 15, 16 anos, tudo grande, né? Tudo, cada um já fazendo as suas coisas. Enfim, É porque quando nós somos realmente jovens de idade, nós achamos que sabemos tudo, né? Agora, quando a gente é jovem de cabeça, a gente sabe que a gente não sabe nada. nada. Não sabia e ainda não sabe. Continua sem saber. Sim, sim, sim. É, cada um na flor da sua idade, né? Toda época Exato, tem a sua beleza. E eu tô exatamente. descobrindo um monte de coisa que antes eu não conseguia ver, não conseguia perceber. Essa degustação do tempo, né? A degustação dos momentos, os valores que mudaram, tanta coisa que eu dava importância e hoje em dia não faz o menor sentido. Eu tenho outras prioridades, né? Aqui, minha tia tá lembrando que desde os meus 12 anos eu ia para o Anchieta para ajudar nas festas juninas. É verdade. Eu sempre gostei de estar junto, ajudando. Sim, Era muito sim. São bacana. 40 aqui 40 anos essa escola, né? De tradição. É a Quer minha dizer, idade. 42. Então, menina, nossa senhora, então, Roberto de Souza, seja bem-vindo à nossa Conexão Anchieta. E ao Colégio Anchieta, que você já é agregada, né? Acho que de repente até antes de mim, você já era agregada daqui pelo visto, né? Já Quando eu vivia cheguei, metida aí na escola. quando eu cheguei aqui, você já estava trabalhando aqui, né? Já estava nesse movimento aqui. Mas Uhum. então, me conta, você é escritora. Eu sou. Eu sou escritora, mas eu quero fazer um convite para quem está assistindo a gente. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Mas para a gente começar muito bem a nossa live, eu quero trazer uma vibe gostosa para a gente. Então, eu quero convidar você e a todos os que estão nos assistindo que fechem os olhos para ouvirem o texto que eu vou ler. E que tentem interiorizar o que eu vou ler para vocês. Beleza? Tá, tá. Vamos lá. O título do texto é Ser Feliz. Ser feliz não é uma normativa de vida, mas é uma escolha. Ser feliz é muito mais do que apenas estar. É um estado de espírito. É um ponto de vista. É uma opção. Problemas existem, claro, mas você decide até que ponto e de que forma ele te afetará. Ser significa de dentro para fora. Então, não espere estímulos externos para estar feliz. Mude a visão, mude o foco, a estrada, a escolha. Mude e seja realmente feliz. Com o que tem, com a sua vida, com as suas escolhas, com você. Esse é um dos textos do meu livro Cavador do Infinito. Que eu publiquei agora. Cortou. Seu livro qual? Cavador do Infinito. Cavador do Infinito. Que é um Nossa, e poema de olha, Pessoa. e vou te falar uma coisa, eu falando aqui sobre o que havia mudado em mim, né? O que tinha mudado em mim. No caso, não é nem não sei se é mudado, mas amadurecido. Esse É texto falou transformado. exatamente sobre isso. Transformado exatamente sobre isso.
sobre o ser feliz com que eu tenho agora. Porque eu tenho o agora, eu só tenho o agora, na verdade, né? Cada dia, eu estou fazendo um estudo, eu tenho a minha mãe muito como referência. Quando eu escuto, ela com 77 anos, eu escuto ela falar assim, meu tempo está acabando. E ela ama viver, ela é uma pessoa muito alegre, e a verdade, o tempo, chega uma hora que ele, se você não morrer novo, tem uma hora que não tem jeito, né? Você vai passar daqui, né? A gente vai É a única ter que certeza passar. que nós temos, né? Sim, e A aí vida da sua mãe, que o é, tempo de todo mundo está acabando, até de quem já acabou de nascer. Isso aí não exatamente, é isso, parâmetro para ela. exatamente. Só que quando a gente esse jovem, né, que você estava falando, de idade, a gente não tem isso, né? A gente não tem Verdade, essa preocupação. Mas, na verdade, essa é uma realidade para todo mundo. é Ninguém verdade. sabe a hora que vai. E é por isso a importância do agora, que você colocou aí. Seja feliz agora com o que você tem, faz agora. Exatamente. Que lindo, muito Esse lindo. textos, assim, a maioria das coisas que eu escrevo, e aí a gente vai entrar no mote da nossa live, muitas coisas são para mim e muitas coisas não são. São para amigos, são para situações que eu vejo acontecerem, são para coisas que chegam até mim, né? Porque eu não sou psicóloga, mas eu sou filha de uma psicóloga, então a gente acaba sendo um pouco de conselheira em algumas situações que acontecem com os amigos, que a gente aprende, né? Então, aí às vezes né? Você às vezes não tem que pensar em relação a certas coisas. Então eu escrevia. Eu sempre escrevi muito sobre os assuntos, seja poema ou reflexão, né? E isso é realmente uma terapia. Ajuda a tirar aquele peso que está em você, né? Você se transborda ali no papel ou na tela, enfim, onde quer que você escreva. E alivia. Acredite que alivia de verdade. Muito. Acredito muito, nossa. Você sempre quis ser poeta? Como é que começou na sua vida? Na verdade, é uma coisa que eu não entendo muito de começo. Por quê? Porque o meu pai escrevia, né? O meu pai era um pensador, um poeta louco, que não era desse mundo, mas não vivia exatamente nele, né? E ele escrevia muito. Então, como eu gostava muito de ler, eu sempre gostei de ler desde muito nova, ele me pegava como cobaia para as escritas dele. Perguntava se estava bom, pedia para eu escrever a resposta quando ele escrevia um poema de amor, sabe? Brincava Que comigo legal. ele brincava comigo de imaginar as coisas, tipo, filha, fecha o olho, vamos lá, você tem uma porta na sua frente, vamos abrir a porta, fica do outro lado. Porque assim, criança, né, muito nova, era difícil conseguir abrir aquela merda daquela porta. Foi difícil, foi muito difícil, só consegui abrir essa porta depois de muito tempo. Então eu não tenho muita essa noção e o meu amor pela literatura me levou a trabalhar em uma editora muito jovem, né? Me levou a fazer a faculdade de jornalismo. Tudo isso foi o meu amor pela literatura, né? Foi o caminho que eu escolhi. Eu fazia crítica literária, eu fazia avaliação de obra, já fiz muito post, muito pop, trabalhei muito, né, com a produção literária. Então, foram 18 anos de editora. Eu trabalhei na editora mais antiga de Niterói durante quase 15 anos. Né? Entrei como secretária e saí como assessora de imprensa. Trabalhei em muitos bienais, enfim. Então, eu não tenho muito... eu não sei como dizer para você aonde que começou. Eu acho que estava no DNA mesmo, né? E acho que eu fui a única filha mesmo que pegou isso, porque os meus irmãos não são... Meu irmão até lê um pouco mais, tudo, mas eles não têm esse amor pela literatura que eu tenho. Não tem Você uma acha estante que enorme. você acha que é uma regra a pessoa que escreve ter que ler muito? A tiadinha coloca aqui que meu pai é o segundo maravilhoso pai dela. Meu pai criou os irmãos da minha mãe. Foi meio bacana isso. É um orgulho, né? Meu pai tinha muitos defeitos, mas é um orgulho a história dele, né? A história de vida dele, junto com a minha tia Dinha e com a família da minha mãe, é muito bonita. Você pergunta se a pessoa tem que ler. Tem, porque para você saber escrever, você tem que saber falar, né?
Você tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de traquejo. E para você escrever bem, você tem que escrever como você gostaria de ler. Como eu gosto de ler? O que tipo de leitura que eu gosto? Como é que você vai saber se você não lê? Não necessariamente precisa ler muito, mas precisa gostar de ler. Um pouco que seja, e conhecer de tudo um pouco. Para você poder saber qual é a sua linha, qual é a sua vibe. Senão você se perde. Sim, sim. Muita Entendi. gente hoje em dia gosta de escrever, gostaria de escrever uma história, gostaria de dar ao público, às vezes a história é muito boa, mas não sabe escrever. Não consegue colocar no papel, não consegue desenvolver o enredo. Você pode ter certeza que se você pesquisar sobre essa pessoa, ela não tem o costume de ler. Sim, porque é importante que se tenha um vocabulário. Pois é. Eu vejo casos, por exemplo, de pessoas como Cora Coralina e que escreviam coisas da realidade dela, né? Mas a maneira com que ela via a vida também, dentro das oportunidades que ela tinha, né? Então tem coisas assim fantásticas, né? Mas é a mesma coisa eu com o teatro. Para eu saber fazer ou criar as minhas novas cenas, é preciso que eu assista teatro, que eu veja Verdade. coisas diferentes dentro da minha área também, para que eu tenha um Com certeza. repertório. Se eu não tiver um repertório, fica difícil partir de um ter um ponto de partida, porque todo É. mundo precisa de referências, não importa se elas são boas ou se elas são ou se não são boas, né? Ou se É por você isso que gosta dizem ou não que, dessas por isso que a referências. sociedade diz que nada se cria, tudo se copia, né? Mas é no sentido Sim, da inspiração. Você se inspira ali e você transforma um melhor. Uma coisa complicada, é bem bacana. Hoje em dia tem qual é o nome? Ai, Jesus, olha, eu tenho estado com a minha cabeça. bebe água. Esquecimento é o meu nome. Ai, Bebe água. continua falando, pra ver se eu lembro. Não, então, estou dizendo, falando em relação a repertório, em relação a referências. Porque muitas vezes, pode ser que eu não tenha gostado muito daquele estilo, mas pode ser uma referência, como você falou, para eu transformar isso para uma coisa que eu quero. Ah, eu já sei. Muitas vezes, estava conversando numa live com a Márcia, né, aqui, inclusive, Márcia Vieira, e ela falando, Denise, ela trabalha com propósito de vida e com aquilo que você gosta, né, de fazer. Muitas vezes você é melhor você ver o que você não gosta. Vai pelo que você não gosta. Porque se a gente for ficar pensando, ai meu Deus, o que, que eu gosto, e tem tanta dúvida para isso, não, isso eu não gosto de fazer. Não, isso eu não gosto. E aí você vai eliminando, quer dizer, vai fazendo aquela triagem até você descobrir. Então, tudo que a gente assiste, de certa forma, é uma referência. Então, falando da referência Verdade, boa e da referência ruim, como você com certeza. falou. Lembrou? Esquece. Eu vou Não lembrar tem quando acabar a live, problema. daqui a pouco horas. Eu falei, ih, era isso. Pronto. Sim. Mas aqui, diz outra coisa. Você falando, aí você já tem 3 obras escritas, é isso? Eu comecei participando de antologias, né, e co-organizando antologias, isso no início dos anos 2000. Em 2013 eu publiquei o meu livro Meninas de 30, que é esse aqui, que ele foi o meu processo terapêutico da minha separação, do meu primeiro casamento. Isso aqui foi o meu processo terapêutico. Resultou isso. Mas eu comecei a escrever por conta da minha separação. Eu precisava botar para fora aquilo. Eu estava muito feliz de estar me separando, mas por mais que você não queira mais estar no casamento, é sempre ruim, né? É sempre sofrido, é sempre doloroso. Sim. Então eu resolvi escrever uma história. E nasceu Meninas de 30. Eu estava chegando aos 30 naquela, né, na crise dos 30. Eu me Tem separei com algum uma de semana menina de dos fazer. aos 50? Não tem ainda, né? Vai sair alguma menina aos 50? Eu não cheguei lá. Quando eu chegar aos 50, quem sabe, né? Me pega Ainda como estou. referência, me pega como referência e escreve. Mas eu vou te falar, muita gente que lê o livro, não existe essa questão de idade, né? Porque a gente fala, são as mulheres balzaquianas do século XXI, né? Eu E quero ler. as balzaquianas de Balzac, né? Que eram as de 30, são as mulheres de 50 hoje. 45, 40, né? Sim. 45.
Então, muitas pessoas, muitas mulheres que leem o livro se identificam, porque são histórias reais que aconteceram comigo, que aconteceram com as pessoas que eu conheço, que aconteceram, que eu vi acontecer com as pessoas à minha volta, né? Tem histórias, por exemplo, Gadinha me contou uma história, essa história está no livro, né? Eu vi a história acontecer com uma prima minha, a história está no livro. Então, eu só peguei, né, muitas coisas que aconteceram, lógico que tem também muita ficção e a gente tem que romancear. É uma comédia romântica, né? E transformei isso de uma forma que, como se fosse uma pessoa, transformei num personagem, e esse personagem vai passar. Esse livro vai ser reeditado agora, no final do ano, vai abrir a pré-venda, né? E eu estou fazendo o livro 2 dele agora. Né? Já estava pronto há muito tempo, só que eu tinha engavetado esse projeto, questões pessoais, de vida mesmo, né? Tinha parado de publicar e produzir. Isso voltou agora com força total. Então, depois de 5 anos, que em 2015 eu publiquei um outro livro, mas isso é uma biografia de Umbanda, é um pouquinho diferente, é a Morgana da Figueira, né? Ai, que bacana! Completamente diferente do Meninas de 30. Essa é uma história muito bonita, mas é muito específica, né, da minha religião, que eu sou umbandista há 20 Sim. anos, né? E agora, no meio de uma tormenta maravilhosa que são os filhos, que eu virei mãe, com 38 anos, eu adotei um bebê de 4 dias e logo depois eu engravidei. Então eu tenho 2 bebês aqui com diferença de 9 meses em casa. Com Que isso eu tive que parar. loucura! Que coisa linda! Exatamente, loucura. Todo mundo que vê, que fala, que não sabe da história, fala loucura. E é loucura. Mas é maravilhoso isso! A diferença é de 9 meses, não chega a ser de 10 meses entre os dois. Então eu tive que parar de trabalhar, eu tive que parar de tudo na minha vida. E quando eu tive o meu neném, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mais doloroso e mais sofrido, porque eu vim para casa, tinha 2 bebês, eu tinha 2 bebês, eu não sabia como eu ia fazer isso, né? Eu olhei para trás e falei, caramba, quem sou eu? Né? A pessoa que escrevia em sites, era colunista, lia livros, falava, acontecia, escrevia em jornal, sabe? Tinha um movimento de trabalho incrível, vivia na ponte aérea trabalhando, limpa cocô, dá mamar, bota o bebê para dormir, acorda de madrugada, dá banho, limpa cocô, dá mamar. E vou, e vou te, e vou te falar, olha, para mim, isso foi incrível. É incrível, mas é doloroso. Incrível, mas doloroso. A maternidade é solitária, Denise. A maternidade é muito solitária. Por mais que você tenha muita gente à sua volta, só você sabe o que você sofre. Para deixar de ser você e ser o outro. Você se perde. é doação. É doação. É resiliência. Né? Então, nesse processo que eu me perdi, eu falei, caramba, e agora? Falei, quer saber? Eu preciso voltar a funcionar. Porque quando a minha mente não funciona, nada meu funciona. Estava ruim. Então, o seu mais velho está com 3 anos? Não, vai fazer 2 anos em novembro, mais velho. 2 anos. Aí você tinha 38, vai fazer 2 anos. E o mais novo fez 1 ano agora em setembro. Ai, gente, que coisa mais linda. Parabéns, viu? E você está conseguindo retomar agora o seu trabalho. Pois é, eles são os projetos mais audaciosos e os sonhos mais lindos da minha vida, mas, meu Deus do céu, haja, é difícil. É muito difícil. Para a gente, por exemplo, marcar uma live como essa, né, eu preciso convidar minha mãe, ou a minha sogra, alguém para poder estar aqui em casa, poder olhar ele, o meu marido, porque senão não dá. Um gritando na porta querendo entrar, o outro querendo colo, atenção. A mãe é o pirulito gigante, né? Meu pirulitão, vem cá, mamãe. Então, não tem jeito. A gente tem que ter essa... Aí, o que eu fiz? Para poder, né? Abri o computador, botei na mesa, eles têm lá na sala um tapetão, ficam na televisão, e eu fico entre o computador e o chão. Entre o chão e o computador.
Aí a gente dá almoço, aí a gente dá banho. Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito em casa durante a semana, de segunda a sexta, senão realmente não seria possível, né? Sim, Não teria condições de fato, porque no início da pandemia eu fiquei sozinha com meu marido e as crianças e eu quase enlouqueci. sim. Foi muito difícil, mas graças a Deus eu posso ter uma ajuda. E assim eu voltei a trabalhar com a minha empresa de assessoria e eu voltei a produzir. Juntei os meus poemas que estavam espalhados e fiz essa coisa linda aqui que é o meu xodó, o Cavador do Infinito. Cavador, Um texto, né? Cavador do Infinito. Isso, Cavador do Infinito. Esses 3 livros têm em e-book. Eles estão em e-book, né? Eu aprendi a fazer e-book nesse período e fiz, coloquei lá os meus livros. Porque eu sou dessas, não tem dinheiro para fazer, eu vou lá, aprendo a fazer e faço Sim, e boto lá. sim, Que seja de madrugada, que seja sábado, que seja domingo, a gente sempre trabalha. sim, sim. Né? E agora eu estou me sentindo muito mais feliz. Feliz. Por mais que seja difícil, por mais que às vezes eu me sinta frustrada por querer fazer alguma coisa e não conseguir, por querer descansar e não poder, né? Por querer estar com a minha família e não poder, eu me sinto Sim. muito feliz, muito mais feliz assim, Ó, produzindo. eu acho, Roberta, que assim, esse momento que a gente está vivendo, né, de expansão da tecnologia e a pandemia que confinou a gente e fez com que o ser humano ele é adaptável, né? E fez com que a gente se adaptasse a essa nova maneira. Tem que ficar em casa, não tem jeito, a gente tem que trabalhar. Eu acho que isso também trouxe oportunidade para muitas mães, muitas mulheres que não podiam ou não conseguiam estar com os seus filhos, mulheres e homens, mas falar aqui da gente, né? Que às vezes não conseguia estar junto mesmo, acompanhando o processo. Há uma interrupção, porque quando a gente está num processo, por exemplo, criativo, quando a gente é interrompido toda hora, é muito difícil de você Não dá. concluir. Então, é, É, é difícil, né? é Então, difícil. como é que faz para lidar? Porque estar em casa, estabelecer esse limite, ó, agora eu vou trabalhar, eu preciso de pelo menos 2 horas ininterruptas, é muito difícil, porque a casa solicita toda hora, gente. Com Toda certeza, hora a gente é chamado para fazer alguma coisa. é verdade. Mas eu, A mas eu Nara acho está dizendo aqui que eu tenho que escrever sobre a maternidade. Nara, vai sair. Vai sair porque o meu processo terapêutico da maternidade foi escrever sobre a minha maternidade. Tá? Eu tinha uma coluna, eu tive que parar essa coluna num site chamado Balzaciano, a coluna chama Diário de Mãe, que eu falo sobre a minha maternidade. A minha maternidade no início foi bem dolorosa, foi bem difícil, mas vai sair. Eu tô diários de mãe, Diário de Mãe, é. Eu estou projetando uma ideia de livro, ainda não sei como, mas vai sair sim. E com a minha pegada, que sim, a minha pegada é bem leve. Graças a Deus eu gosto de escrever coisas leves, para fazer você rir, sabe? Para fazer você se sim, distrair, para você se alegrar, sim, não para você. sim. Por mais que você sofra, porque tem umas coisinhas que fazem a gente pensar e Ah, refletir, tem né? muitos. Tem Mas muito. é para rir, sabe? É para fazer você ficar bem. Eu não gosto de vibe pesadona, não. Minha vibe é paz e amor. Sim. E me diz uma coisa, de todo esse processo que você tem trabalhando como escritora, né? Qual foi a sua maior dificuldade? Sem Minha ser a maior questão da maternidade, né? Você Minha maior conseguiu se estabelecer dificuldade. com facilidade, você encontrou preconceitos, né? Falando até essa questão da equidade mesmo, né? Da mulher e tudo, você encontrou? Na, na verdade, o escritor nacional ele tem muita dificuldade, né? Por si só. Se você não tem grana para investir numa divulgação bacana, numa produção bacana, você tem muita dificuldade. Por exemplo, essa questão do Sim, e-book. Né? Hoje em dia qualquer um pode fazer e-book. Você entra, faz uma conta Amazon, você vai lá e você coloca o seu e-book. Você produz no Word, você vai lá e transforma aquilo em PDF e joga lá dentro. Qualquer um pode ter um e-book, independente da qualidade, né? Só que ele hoje, na minha época, né? Na minha época, vamos colocar aí, há 5, 6 anos atrás, o e-book não tinha o poder que tem hoje. Eu participei de um evento virtual, agora no início de junho,
chama Cevai, primeira semana virtual do autor independente. Eram 88 autores do Brasil todo. 90% desses autores eram autores de e-book. Pouquíssimos tinham livro físico, né? Uma delas, a mais vendida na Amazon, por exemplo, a Mônica Cristina, tem 43 romances publicados na Amazon, né? E tem 4 físicos. Né? Completamente diferente do que eu venho. Eu venho do físico e estou indo para o digital. Né? E eu estou conhecendo uma galera do digital que está tentando ir para o físico. Mas é muita dificuldade, porque é tudo muito caro. Né? Hoje em dia existem algumas facilidades, você faz uma pré-venda, você vende antes de pagar, né? Mas eu público, tem amigos que querem então, eu acredito que a cultura é geral. Hoje em dia, eu estou lendo aqui que a Dinha está escrevendo sobre mulheres a Dinha, realmente a Dinha tem cada história que, meu Deus, ela tem que escrever o livro dela. Ela precisa escrever o livro dela. Porque ela tem muita história louca. Então, eu acho que é isso. A minha dificuldade hoje é uma dificuldade geral, né? De encontrar meios para a gente poder expor, porque a gente está com pouquíssimas livrarias no mercado hoje em dia, né? Sim. Eu fico que pague para ler o seu livro, né? Muita gente quer ler, né? Você me Sim. não é bem por aí, né? A gente quer, Sim. não é nem ser bancado porque, né? Isso aí, Paulo Coelho da vida para conseguir ter uma porcentagem que vale a pena. Mas, poxa, é tão gostoso quando a gente comprou meu livro, caramba, sabe? Comprou o meu livro. Vou autografar para você que comprou o meu livro. Olha que gostoso, né? Satisfação. Sim. É outra história, né? Mas eu acho que a dificuldade é essa. Acho que essa daí é uma realidade em muitas áreas, né? Por exemplo, eu enquanto artista, às vezes eu vou numa festa e a pessoa fala, você não quer fazer uma improvisação? Ou, meu filho vai fazer aniversário, conta uma historinha. Ou a minha filha, que é música, né, no caso, quantas vezes a gente foi e ela falou, falavam, né, traz o violão da Aline. Pois porque é. se ela tiver, aproveita. Então, assim, fica aquele questionamento, pô, você quer que eu vá? Se pede para você fazer de graça, a única coisa que você pode cobrar, né? Isso que a gente tem para vender. Isso é muito importante. Não que a gente não vá fazer, que a gente não possa fazer, ou... a questão não é essa, a questão é a valorização mesmo. E é preciso que a gente também aprenda a se valorizar. A dizer, Verdade. olha, não vai dar, né? E aí eu não sei como é que essa pessoa vai entender, se ela vai ficar aborrecida ou se não vai. Fala assim, Vai achar claro, que com certeza, R$200. não é? Pois Claro, vou R$500. é. Paga metade no final da festa. Exatamente. E aí, se a gente cobra, a pessoa fica como? Nossa, né? Caro. Mas, enfim, toda pessoa, e todos os cursinhos que eu fiz de empreendedorismo sempre falaram, estava escrito lá, né? Quando a gente quer montar um negócio, quer vender alguma coisa, nunca a gente deve pensar nas pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que pensar em vender para um público que a gente não conhece. Porque, normalmente, quem está à nossa volta, se a gente for depender deles, a gente vai falir já logo na primeira semana, porque não é esse público que consome e que vai comprar o seu trabalho, né? Não é todo ele, tá? Eu tô falando de uma maneira mais ampla. É claro que tem muita gente que valoriza sim, né? Eu tenho amigos aqui, por exemplo, que fazem aula de teatro comigo e fazem questão de me pagar no final, ou quando eu fazia aurículo, me dava, não, Denise, faz porque é um incentivo para você comprar o material. Isso é muito legal de ver, né? Também. Com certeza. Mas vamos lá. E agora, além disso, né? Quais são, então, agora os seus próximos passos, né? Você está com esse livro que você já lançou. Eu lancei o Cavador agora em julho e vou fazer a segunda edição desse aqui, do Meninas de 30. Vou reeditar esse livro aqui, uma segunda edição. O Menina de 30, esses livros estão disponíveis aonde? Esse aqui só na Amazon, não tem mais livro físico. Gente, quem está acompanhando a gente aqui, ó, vai lá.
Segue aqui, ó, o Instagram do Colégio Anchieta. Me segue também, Teatro Denise Peixoto, que a gente sempre é bom a gente ganhar mais um seguidor. E não esquece de seguir também aqui a Roberta. Isso é muito importante, seguir, compartilhar. Tá, e aí eu te cortei, né? Fui um pouco indelicada, mas você fala agora onde está disponível. Então, os 3 estão na Amazon. 2 deles, o Morgana e o Cavador, eu tenho físico, o Meninas de 30 ainda não. Eu vou lançar agora no final de outubro, eu vou abrir a pré-venda, na verdade, agora no início de outubro, desse livro aqui e do livro 2 dele, volume 2. Esse aqui é o Meninas de 30, né? Meninas de 31. A Louca Vida, nem tão diferente de Mulheres balzaquianas do século XXI. O livro 2, Meninas de 32, ela só outro nome da mulher. O subtítulo é Todo Homem é um Príncipe até a página 20. Peraí, repete que cortou um pouquinho. Todo o quê? O segundo livro, o subtítulo do segundo livro é Todo Homem é um Príncipe até a página 20. Sim. Todo homem é um príncipe até a página 20. Exatamente. São os homens das balzaquianas. Que não valem nada, mas a gente ama. Esses homens não valem nada, mas a gente é apaixonada por eles. Bom, os conceitos estão sendo, né, quebrados, assim, né? A gente está vendo aí muita coisa se transformando, enfim. Mas Ninguém isso. É perfeito, né? Ninguém é perfeito. Não, ninguém é. No livro a gente fala sobre 2 homens, né? O príncipe e o cafajeste. Os 2 te envolvem e os 2 podem te sacanear. Depende do nível de cada um, né? E depende do caráter de cada um. A gente diz o seguinte, até um cafajeste ama e até um príncipe sacaneia. Não existe perfeição. Basta a gente descobrir onde eles andam, né? E prestar atenção nos sinais que a vida dá. O livro conta basicamente uma história, né? Nesse sentido. Entendi. Temos que ficar realmente atentos, né? Esse livro daqui a pouco eu vou colocar em e-book. Não demora muito, eu vou colocar em e-book. Já estou produzindo ele, né? Ele vai para o e-book já. Semana que vem ele já está em e-book. Sim. E Cavadoras do Infinito. Cavador do Infinito, o outro. Cavador do Infinito. Que você lançou, Cavador do Infinito. Exatamente. E esse é meu xodó, meu amor. Aprofundando mais um pouquinho nele. Esse aqui? Dando um spoilerzinho, um pouquinho. Esse livro aqui, na verdade, o Cavador é um livro de poemas, né? É um livro de poemas e de pensamentos. Que reúne tudo que eu já vivi, né? Desde muito nova até agora. As coisas que eu escrevia para os meus amigos, as coisas que eu botava na internet, né? Sobre as coisas que aconteciam, né? Enfim, tem sobre Covid também, lógico, tem que ter, né? Que quando começou essa onda toda, a gente tinha que escrever sobre isso, né? Tem sobre tudo um pouco, tem sobre adoção, que é a minha história de vida, né? A minha busca pelo meu filho. Não que eu não pudesse engravidar, tá, gente? Eu podia engravidar, mas o meu sonho era ser mãe adotiva. Eu sempre me vi mãe adotiva, nunca me vi mãe de barriga. A barriga era um bônus, né? Quando aconteceu, eu fiz, nunca imaginei que eu fosse engravidar um dia, né? Eu me vi assim, mãe de uma criança adotada. Na verdade, mais de uma até. Só que Deus falou assim, peraí, não vai ser como você quer, não. Terão 2, não. Terão 2, mas não do jeito que você quer. E me deu o Murilo com 4 dias de vida e me deu o Miguel de barriga. Né? A gente até escolhe, mas aí Deus fala, não, peraí, eu gostei da sua ideia, filha, mas não vai ser assim não, tá? Peraí que eu vou fazer do meu jeito. E foi assim. Mas você é adotada? Não. Quando você falou, você falou da sua história da adoção, aí você estava falando em relação a sua vontade de adotar, né? Eu sempre quis, desde muito nova, eu sempre falei para minha mãe que eu queria ser mãe adotiva. Não me pergunte por quê, mas eu sempre quis ser mãe adotiva, eu sempre tive esse pensamento. Né? Sim. Que coisa linda. Ser mãe adotiva, por exemplo, eu enchi o saco dela para adotar uma criança. Eu era muito nova, não podia ainda.
Você foi sorteada com o prêmio de ouro, duplicado. Você ganhou na Exatamente. quina o prêmio máximo, né? Exatamente. Foi Que verdade. lindo, que lindo, que lindo, Um moreno gato e um louro gato. que lindo. Pois é, os meus Agora, amores. voltando um pouquinho para a nossa escrita terapêutica, né? Que a gente falou um pouquinho no início. A gente podia falar mais um pouquinho agora sobre isso. Você trabalha com isso também ou não? Porque você falou que você não é terapeuta, né? Mas que você tem contato com pessoas que são. Na verdade, eu fiz a formação em coaching também, né? E a formação em coaching me ajuda também a perceber essa parte, porque existem vários tipos de processo, né? E como eu gosto do seu processo esperando, né? Depende da pessoa. Se você segue o passo a passo certinho, você sempre consegue algum resultado. E como eu escrevo há muito tempo, eu trouxe a minha escrita para o processo, né? Por exemplo, você tem dificuldade para conversar com alguém sobre os seus problemas? Coloca no papel. Quando você lê aquilo em voz alta, você vai estar conversando com alguém sobre os seus problemas. E talvez você entenda até melhor quando você começar a ouvir aquilo que você escreveu. Porque quando a gente coloca no papel, até a visão pode mudar. Até a pegada do que você... Às vezes é um monstro tão enorme na sua cabeça que você vai botando aquele monstro no papel. Você vai botando, você vai botando, você vai botando. Aí você vai ler. Quando você lê, você fala, não, mas peraí, isso aqui não é tão difícil de resolver. Começa a entrar uma outra percepção, porque são os nossos sensores, né? Você lê, você fala, né? Você ouve, e você começa a movimentar a sua percepção, né? As suas atividades cognitivas de uma forma diferente. Você sai um pouco do seu problema e você começa a ver de fora, né? Sim. Então, é perfeito demais você escrever. Você não precisa saber escrever. Você não precisa publicar. Você não precisa ficar publicada, não basta papel. E é importante, tá? Que seja papel e caneta. Papel e lápis, ou caneta e lápis. E papel, né? Papel e lápis, ou papel e caneta. Porque, assim, eu acho que o computador fica muito impessoal. Né? Você, quando está ali com o seu papel e faz um diário, que seja, né? Você transborda mais fácil o seu sentimento através da sua escrita, né? Eu acho que fica muito mais bacana esse processo do que colocando no computador. Mas, se a pessoa tiver problemas para escrever, né? Por exemplo, eu tenho um síndrome de carta. Não consigo ficar muito tempo movimentando, né? Fazendo o mesmo escrito. Preciso do computador algumas vezes. Mas eu nunca deixo de escrever. Os meus meninos, eu fiz questão de encomendar diários feitos à mão e eu escrevo sempre para eles alguma coisa, eu nunca deixo de escrever. E sempre algum recadinho para eles lá. Não escrevo muito, não escrevo com muita frequência, mas eu sempre registro ali as nossas histórias, né? Cada um tem o seu, Sim. à mão. Porque quando eles forem maiores e eu não estiver mais aqui, né? A minha carne não estiver mais aqui, eles vão me ter ali, e não só através dos meus livros, com meu nome, né? Imortalizado aqui. Eles vão ter a Sim. minha, né? Vão ter a minha marca. Isso que eu Agora aqui, uma dica para quem tem muito caminhão gigantesco passando aqui. Uma dica para quem realmente tem muita dificuldade de escrever. Para quem tem muita, o que se faz num caso desse? Como que a pessoa grava, pode... grava. O importante no processo terapêutico, tá, da escrita, não no processo de publicação. Num processo Sim, terapêutico de no escrita, processo usando a terapêutico. escrita como um processo terapêutico, se a pessoa tem dificuldade para colocar no papel escrevendo, pode gravar. No próprio telefone existem vários apps que a gente baixa de gravação. Grava e ouve. O importante é a gente movimentar os nossos sensores, né? É a gente ouvir o que a gente está pensando, é a gente ler o que a gente está pensando, é a gente falar em voz alta aquilo ali que a gente está pensando, para a gente tentar movimentar os outros sentidos e fazer com que eles trabalhem para ajudar a gente a resolver normalmente os nossos problemas, né? E isso ajuda.
Ajuda Olha, bastante. Roberta, eu vou te falar, porque eu sou uma pessoa, sempre tive muita dificuldade para ler. Muito. Eu cresci ouvindo que eu era preguiçosa, blá blá blá. Aí depois, talvez, né, aos 45 anos, talvez uma dislexia, e aí as coisas ficaram um pouco mais claras, mas enfim. Desde quando eu tinha 15 anos que eu ganhei um radinho e um 3 em um, que eu gravo os meus textos de teatro, eu sempre. Depois eu fui fazer normal, fui estudar e eu fui Você, vendo realmente essa a sua a memória minha. auditiva. Exatamente. O meu processo de aprendizagem se dá muito mais pela escuta. E o audiolivro, para mim, é uma coisa maravilhosa. Mas na época eu nem sabia disso, né? E você falando disso agora, eu faço muito isso. Eu gravo no meu celular aqui, ó, e depois eu transcrevo muita coisa. Por conta eu fiquei travada, né? Hoje em dia eu já até consigo escrever alguma coisa a mais, porque eu andei fazendo essas oficinas de escrita criativa, É, que ele falava assim, tem que ser papel e caneta, o papel e lápis, tem é que muito ser melhor. É muito por melhor. conta do controle motor e dessa questão realmente do cognitivo, né? Do desenvolvimento, né? E, enfim, ele foi falando várias coisas lá e ele falou: escreve o que vier na tua cabeça, com palavras. Aí, primeiro, ele mandou a gente fazer assim: escreve coisas que você está vendo, cadeira, papel, lápis. Mas eu faço muito isso que você falou. Pois Eu, é, a gente precisa descobrir a melhor forma de aprendizado, né? A melhor forma de botar para fora aquilo que está dentro da gente. Às vezes a gente segura tanto que a gente transborda da maneira errada, né? Aí tem uma síndrome de sim, pânico, aí tem uma doença que não é muito bacana, porque as doenças começam na alma, né? Depois que elas vêm para a carne. Então, se a gente não conseguir se conhecer, entender os nossos processos e descobrir quais que são os melhores para a gente conseguir, porque assim, é o que eu falei no texto que eu li, não está fora da gente, está dentro da gente. A gente precisa descobrir como, né? Muita gente não consegue ver, mas está dentro da gente, né? sim, Então, por mais que eu seja jornalista, não seja uma terapeuta, né? Eu sempre gostei muito desse tema e sempre busquei me conhecer para me encontrar. Então, como eu sou muito faladeira, eu não consigo sem distribuir as coisas que eu aprendo. Não dá. Vai automático. Não tem como. Não tem como guardar. Geminiana, jornalista, faladeira, escritora, não sim, rola. Para dar um sim. exemplo para você, quando eu tive neném, primeiro que quando eu engravidei eu entrei em pânico, de verdade mesmo, porque eu tinha um bebê de 2 meses, meu cachorrinho quer participar da nossa live. Tudo É, bem. eu tive um bebê, eu tinha um bebê de 2 meses que não nasceu de mim. Eu estava criando a minha conexão com o meu filho, né? Então eu me vi grávida, gravidez de risco, porque eu sou diabética, tinha um monte de cuidado que eu tinha que prestar atenção. Um deles era quase não pegar o meu bebê. Como é que eu vou ficar sem pegar o meu bebê? Sabe? Então, eu nunca neguei a minha gravidez porque a loucura da minha vida era ser mãe. Eu falava pro neném na barriga assim, neném, não ouve não que não é contigo não, mas puta que pariu, o que eu vou fazer na minha vida? Era mais ou menos assim. E quando eu tive neném, ele nasceu com 34 semanas e graças a Deus eu estava no hospital por outros motivos. Não era por ele, era por minha saúde, porque minha pressão estava muito alta. Porque se eu não tivesse lá, morria ele e talvez morresse eu. Pelo que foi, porque ele entrou em sofrimento fetal, ficou taquicardíaco, né? Ficou acelerado o coraçãozinho dele. E foi assim: seu filho não está bem, vai nascer agora. Foi uma coisa absurdamente rápida. Foi. Eu não conseguia nem entender muito bem o que estava acontecendo. E ele, graças a Deus, estava muito bem. Um bebezinho, filho de diabético, né? Então ele era muito grande, muito pesado. E bem desenvolvido para 34 semanas. Só que ele ficou no perinatal. Depois de alguns dias eu vim para casa. Muito feliz de vir para casa por conta do meu bebê, que ia fazer 10 meses que estava em casa. Sim, Muito triste por deixar o outro. Chorei de felicidade, chorei de tristeza. No primeiro dia em casa, eu sofri muito, de muitas dores,
fiquei muito inchada. E muito triste, porque por mais que eu soubesse que meu bebezinho estava bem, saúde dentro da incubadora, né, estava bem de verdade, não tinha nenhuma doença, nenhum problema, não estava à beira da morte, era ruim, era doloroso eu estar em casa e não ter o meu bebê no colo, né? Então, nesse dia, eu chorei muito, eu sofri muito. Nossa, acho que foi um dos piores dias da minha vida. Eu chorei demais, eu sofri demais. Falei, quer saber, eu vou escrever para poder ver se eu consigo botar para fora, né, um pouco do que eu estou sentindo. Estava demais. E eu escrevi um poema que eu vou escrever agora. O poema chama Em Frente. Depois de ser cansado, eu encontro forças para continuar. Na pele de um ser dolorido, me impulsiono adiante. Sentindo um medo cortante, fecho os olhos e me jogo. Querendo partir, me obrigo a ficar. A vida não foi feita para qualquer um, não mesmo. A vida, a verdadeira vida, foi feita para os que aceitam desafios, enfrentam seus monstros, confrontam seus medos, curam as suas dores e assim, ainda assim, sorriem e seguem o seu caminho, sempre em frente. Quando eu escrevi isso, eu falei, caraca, isso vai passar, sabe? Isso vai passar. Meu Sim. bebê tá bem, não tem por que eu sofrer desse jeito, é irracional o meu sofrimento. E eu acalmei. Eu me acalmei e segui adiante, um dia depois do outro. Mesmo sentindo dor, eu sinto muitas dores, tive que fazer sessões de massagem, né, de drenagem, porque o meu corpo ficou muito dolorido. E todo dia eu ia para o tarde para ficar algumas horas com o meu bebê, para apresentar o bebê, para voltar para casa e para cuidar do outro bebê, o resguardo perfeito. Né? Eu ia para o Sim. hospital, ficar com o meu bebê. Lá não tinha lugar para a gente descansar, então a gente voltou, eu ficava muito mais sentada em casa, porque você não tinha como botar as pernas para o alto, você fica sentado numa cadeira, olhando o seu bebê na incubadora, esperando a hora de amamentar, e depois você bota ele de novo lá, pega ele de novo, enfim. E foi assim durante um pouco mais de uma semana, né? Eu não sou a primeira nem a última que passaram por isso, Sim, né? eu passei por isso. Pois é. E a escrita me Também. ajudou muito. Eu chegava de É. noite, deitava e eu escrevia no telefone. Porque na hora que eu ia dormir, né, que eu relaxava, eu pegava o livro e começava a escrever. Né? Muitas coisas, né, eu botava no e-mail, né, para não esquecer. Aí no dia Sim, seguinte eu abria sim. o computador, botava lá no material do livro. Aí você vai para o meu livro, vai para o meu livro. E assim foi nascendo, né, o Cavador. Me dá um segundo. Meu celular caiu, eu tô vigiando a hora, menina. Para nossa live não. É verdade, Nosso para não tempo perder. já tá, nosso tempo já está acabando, mas eu gosto de começar sempre um pouquinho, 5 minutos depois da hora que eu marco, exatamente para evitar de cair, né? Ótimo. É, eu também passei por essa situação com a minha filha e foi, acho que muitas mulheres também já passaram, né? E realmente é muito É por isso que eu dolorido a digo para gente ver você que é solitário. nosso A filho lá, maternidade meu é solitária. Deus, e vendo ela tomar as injeções assim, cada hora numa perninha, no bracinho, mas enfim. Olha, Não eu é? quero te agradecer. Esse poema, ele tá no Cavadoras, né? Cavador. Tá no Cavador, Cavador do Infinito. Tá no Cavador. O que você É. leu no início, né? Então, Do Viva o Agora, Seja Feliz Agora. E também, esse sobre a maternidade, está no Cavador. com certeza. Bom, olha, eu quero te agradecer pela sua Já acabou. disponibilidade. Tá acabando já, gente. Faltam 5 para as 5. E é preciso que a gente, então, já faça aqui as nossas considerações finais. Eu quero agradecer ao Colégio Anchieta, a Márcia, que está aqui comigo hoje, que a Bruninha não está aqui hoje, né? Deu uma folga para ela. Estou E a escondida no todo quarto dos mundo que bebês. sempre acompanha. Ah, que lindo! Vou mostrar para você os nenéns. Mostra! Marido roncando. Esse é um. Oi! Dá tchau, filho. Oi! E esse é dois. Tchauzinho! Seus nenéns.
Os nenéns da mamãe. Parabéns, que coisa linda! Como você falou, bem diversificado, né? Um morenão e um lourão. É, eu É vou isso aí. deixar você agora, então, com as considerações finais. Eu agradeço muito o seu convite, eu achei muito bacana poder participar, né? Por mais que a minha história tenha sido curta, um tempinho do Anchieta, é um colégio que eu sempre gostei muito, sempre gostei muito dos professores do colégio, das pessoas que trabalhavam no colégio, dos diretores, enfim. Sempre tive um bom relacionamento, né, com as pessoas do colégio, então eu fiquei muito feliz em ser convidada para participar dessa live, né? Quem quiser conhecer o meu trabalho, o meu Instagram é escritora_roberta.d.souza, né? Esse é a mamãe de Murilo do Miguel. Meus livros estão no e-book, em e-book na Amazon. E é isso. Sempre que quiserem é só chamar. Poxa, muito, muito grata mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua coragem, pela sua força, por você ser essa mãe dedicada e essa mulher guerreira, sabe? Oi! Você é quem? Você é o Miguel? Ele é o Murilo. Oi, Murilo! Tá Murilo! chamando você, ó. Murilo. Murilo! Murilo! Oi, Oi, filho, fala, Murilo! fala oi. Oi, Murilo! Ó, Nosso faz o xodózinho. peixinho. Nosso Bom, xodózinho, nosso gente, amor. então, Muito obrigada. vamos Escrevam, despedir. escrevam sempre. Nunca deixem de escrever, que faz muito bem para a saúde E olha só, mental e física. eu vou postar essa live, aí depois eu quero que você vá lá, comente, escreva aonde o seu material está disponibilizado, aquele site que você falou também, né, que tem lá os seus textos, os seus Uhum, poemas, o pessoal poder acessar com mais facilidade, tá tá bom? bom. Tá Então, ótimo. um beijo para você. Um Tchau, beijinho. Murilo. Tchau, Obrigada. Murilo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, filho. Tchau. Olá, meus amores. Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Eu vou deixar vocês aqui com essa imagem linda do nosso Colégio Anchieta, encerrando, olha, mais essa tarde. Puxa vida. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, escritora Roberta de Souza. Gente, vai lá, acompanha, tá bom? E um beijo, até semana que vem. Beijo!